Impossível iniciar o texto sem enviar solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul após a necessária pausa na série para que Grêmio, Internacional, Juventude e sua gente pudessem se reorganizar. Só quem vive a história a cada segundo consegue ter a real dimensão da tragédia. E todos encontrem o apoio necessário para se reerguerem em um momento tão crítico. São Paulo X Cruzeiro. Saiba tudo sobre o jogo da sétima rodada do Brasileirão Série A 2024 se a tabela de classificação não representa o tamanho de Vasco X Flamengo. Melhor para o mega clássico da rodada. Provavelmente apostando no jogo aéreo, o Vasco atuará como mandante no Maracanã em busca de se aproximar dos líderes. Se o Flamengo vencer, acaba com o sonho são paulino de se tornar líder antes mesmo do início da partida na capital paulista. A ponta da tabela pode ter um novo rubro-negro ao final da rodada, a não ser que visitantes surpreendam. Analisamos 104.343 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.231 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013 que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Após golear o Strongest pela Libertadores, o Grêmio volta a mandar sua partida no Couto Pereira, em Curitiba. Em 2 jogos em casa pelo Brasileirão, não levou o gol, o que repetiu nessa vitória por 4-0. O conjunto defensivo será importantíssimo nessa realidade pós-tragédia climática em Porto Alegre. O Grêmio tem a maior média de finalizações em contra-ataques no Brasileirão, mas ainda não fez gol assim. O Bragantino já sofreu 2 gols em contragolpes. Desafiante, o Bragantino é o 5º visitante que mais finaliza neste início de Brasileirão, com média de 12,3 tentativas por jogo. Apenas como comparação e porque o Grêmio estará longe de seu estádio, o Grêmio tem média de 4,5 finalizações por jogo fora de casa no Brasileirão. O Grêmio faz na terça-feira e no sábado seguinte 2 jogos pela Libertadores e como ficou quase um mês sem atuar, precisará de sabedoria para dosar as energias pensando na recuperação para seguir na Libertadores. Os 2 times marcaram 7 dos últimos 10 gols trocando passes rasteiros. E nesse sentido é de se esperar que o Bragantino tenha mais dificuldades porque o Grêmio sofre mais com o jogo aéreo, tendo sofrido assim 6 dos últimos 8 gols. O Bragantino vem encontrando problemas para neutralizar esses ataques rasteiros, com 6 dos últimos 10 gols marcados assim. Favorito Vitória é um jogo muito difícil porque os 2 times já disputaram 5 jogos cada um, empataram 1 e perderam 4. O Vitória até o treinador já trocou. As 2 equipes começaram o Brasileirão sofrendo problemas defensivos. O Vitória está com a segunda defesa que mais permitiu finalizações dos adversários 17,2 e o Atlético GO a terceira que mais sofreu finalizações 16,2. O Vitória levou um gol a cada 7,8 conclusões contrárias, quinta pior marca, e o Atlético GO tomou um gol a cada 10,1 conclusões contrárias, 12ª resistência. Há forte potencial para gol a partir de jogada aérea na partida. Os 2 times sofreram assim 6 dos últimos 10 gols e foi dessa forma que o Vitória marcou 7 dos últimos 10 gols. O Atlético GO tem metade dos últimos 10 gols marcados com passes rasteiros, mas dos últimos 8 gols, 5 nasceram em jogadas aéreas. O Juventude volta a jogar 34 dias depois de sua última partida, empate em casa em 1-1 contra o Atlético PR. Fisicamente, é difícil saber o que esperar da equipe a não ser muito comprometimento. Antes da parada, o Juventude havia vencido apenas um dos últimos 8 jogos 1v, 5 e 2d, 33%. Fluminense passa por um bom momento, vindo de 3 vitórias consecutivas na Libertadores e na Copa do Brasil. Os últimos 8 jogos foram 5v, 1 e 2d, 67%. Será interessante acompanhar como os times vão se adaptar à marcação, porque ambos sofreram 6 dos últimos 10 gols a partir de jogadas aéreas, mas foi com o jogo rasteiro que fizeram mais gols. O Fluminense trocou passes rasteiros para fazer 6 dos últimos 10 gols, e o Juventude, 8. Cada uma das equipes só